Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam aí estudando de fato direito empresarial. Pessoal, nós estamos na nossa quarta aula de direito empresarial, nosso quarto encontro de direito empresarial e estamos estudando a teoria geral do direito empresarial. Dentro do nosso plano de ensino, você vai verificar que no nosso plano de ensino a gente tem, alguns temas, e o tema para a aula de hoje é a gente estudar o registro empresarial. Quais são as generalidades do registro empresarial. Então, vai ser uma aula mais enxuta, mais curtinha. Então, mas assim, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção, porque vai ser uma aula bem dinamizada, bem dinâmica mesmo. Nas aulas passadas, pessoal, nós estudamos o que é empresário, né? Nós estudamos o conceito de empresário, nós estudamos quais são os tipos de empresário, né? Empresário rural, empresário individual, né? Aqueles empresários que não exercem, aquelas pessoas que não exercem atividade empresária, né? Como os intelectuais, como aquelas pessoas que exercem atividade científica. E temos também, pessoal, aquelas pessoas que têm os mais variados tipos de empresa, né? Microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte. Nós estudamos também a EIRELI, né? Quando tem uma blindagem de patrimônio. Nós estudamos também as sociedades empresárias. Nós vimos que existem aquelas pessoas que se reúnem, né, com o fim de exercer atividade empresária em conjunto. Então, daí eu formo aquilo que chamamos de sociedade empresária. Vimos que essa sociedade empresarial ela vai ter aquilo que chamamos de blindagem de patrimônio, ou seja, vai ter uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal dos sócios, diferente do empresário individual. O empresário individual, né, aquela pessoa que ela exerce a atividade empresarial sozinha, né, ela vai ter uma confusão patrimonial, ou seja, o seu patrimônio pessoal ele vai se confundir com o seu patrimônio empresarial. Então vai ter essa confusão patrimonial. Uma outra questão, pessoal, é que temos também o empresário individual com responsabilidade limitada, a EIRELI. Lembra da EIRELI? Na EIRELI, pessoal, o empresário ele tem essa chamada blindagem de patrimônio. Blindagem de patrimônio por quê? Ele vai ter uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Então vai haver essa distinção de forma que os dois patrimônios eles não se comunicam. Eles não têm uma relação de mutualidade, né, de mutualismo naquele conceito lá do empresário individual. Então, pessoal, nós estudamos isso, né? Vimos os enquadramentos, né, dos empresários, que os empresários eles podem se enquadrar em microempreendedor individual, né? Empresa de pequeno porte, microempresa, né? E também vimos também acerca do Simples Nacional, né? Um regime de tributação mais simplificado, para que obedeça, né, aquele regramento constitucional lá do artigo 170 da Constituição e também do artigo 970 do Código Civil. E ele vai falar para nós que é preciso criar mecanismos para que as pequenas e médias empresas tenham condições de competitividade melhor, condições de caminhar melhor na atividade empresária. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Pessoal, vamos voltar no estudo do direito empresarial. A aula de hoje é sobre registro empresarial. E para isso, pessoal, eu convido vocês a abrirem o seu Código Civil lá no artigo 966 do Código Civil. Vamos relembrar esse artigo?
O artigo 966 do Código Civil, né, fala para nós, mais precisamente, né, o artigo 967 do Código Civil, o artigo 966 ele vai conceituar quem são os empresários, de fato, né, e como a atividade empresarial ela é caracterizada. Esse conceito vocês aprenderam desde a primeira aula de direito empresarial e a gente vai estar sempre recorrendo a esse conceito. Por quê? Considera-se empresário aquela pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Esse é o conceito de empresário. Só que, pessoal, o artigo 967 do Código Civil, ele vai falar para nós que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, da respectiva sede da sua atividade. Então, uma das obrigatoriedades, enquanto eu constituo uma atividade empresária, seja eu um empresário individual, uma sociedade empresária, né, ou até mesmo um empresário individual de responsabilidade limitada, eu tenho essa obrigação de constituir esse registro, de ir, né, no órgão responsável e fazer esse registro. Então, pessoal, qual que é a finalidade desse registro? Esse registro, ele confere publicidade aos atos da empresa. Ou seja, a empresa, ela só tem, né, constituição jurídica, ela só tem nascimento jurídico quando ela se submete a esse registro, quando ela se submete a esse registro dessas atividades econômicas. Nós vimos também que existe a figura do empresário irregular, que é aquele empresário que não se submeteu a esse processo de registro e não se submeteu a um processo regular de registro na junta comercial, né? Nós sabemos que esse empresário, apesar de ser um empresário irregular, ele vai ter as mesmas obrigações do empresário regular, só que com uma desvantagem. Ele não é um empresário registrado, ele não vai poder gozar dos mesmos direitos que um empresário registrado possui, ok? Então, pessoal, quando a gente fala de registro, o artigo 1150 do Código Civil, vamos lá abrir no artigo 1150 do Código Civil, ele fala para nós o seguinte, ele vai falar, pessoal, que as empresas, né, elas têm essa obrigação de registro, elas têm então que o empresário, tanto seja o empresário individual, a sociedade empresária, né, ela tem que registrar, né, vincular a sua atividade empresarial no registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples no registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresarial. Bem, pessoal, o que o artigo 1150 quer dizer para nós? Existem dois tipos de atividade empresarial. Existem aquelas atividades empresariais a qual elas buscam um fim empresarial, né? Qual é esse fim empresarial? A produção ou circulação de riquezas, mas existem aqueles tipos de atividade, né? Existem aquelas atividades em que não tem essa busca para a produção. Então, pessoal, vamos aí abrir o artigo 1150 e vamos ler nele mais uma vez. Lembrando que, pessoal, existem dois tipos de empresários. Os empresários, aqueles que desenvolvem atividade com o intuito de obter lucro, né? E aquelas pessoas que não exercem atividade empresária, né? Mas que também têm que ser submetidas ao registro público. Então, pessoal, eu vou ter dois tipos de registro. Um registro para aquelas atividades empresariais e um registro para aquelas atividades que não são empresariais. Então, lembra quando eu falei para vocês lá no artigo 966, no parágrafo único, que algumas atividades elas são
isentas, né, de exercício da atividade empresarial, por exemplo, as atividades intelectuais, as atividades literárias, as atividades científicas, as atividades que não têm cunho empresarial. Então, essas atividades, pessoal, vão ser realizados os seus registros no cartório de registro de pessoa jurídica. Então, tem o cartório de registro de pessoa jurídica, essas atividades empresariais, que não são empresariais, desculpa, elas vão ser registradas no cartório de pessoas jurídicas. Só que nós temos também as chamadas atividades empresariais. E essas atividades empresariais, elas vão ter um regramento próprio, elas vão ter um sistema de registro próprio com todas as suas particularidades. Por quê? Porque a atividade que está sendo desenvolvida é a atividade empresarial, é a atividade comercial, né? Aquela atividade que busca a produção de riquezas, né? Que busca a produção ou circulação de bens ou serviços. E assim, pessoal, o artigo 1150 ele vai falar para nós que essas sociedades, né, essas sociedades ou empresas têm que ser registradas na junta comercial. Então, o órgão responsável por registrar, né, essa atividade empresarial, por registrar essa atividade empresarial, tanto da empresa individual quanto do microempreendedor individual, ou também da sociedade empresária, vai ser as juntas comerciais. Vamos estudar um pouquinho sobre essas juntas comerciais? Então, pessoal, quando a gente fala de registro, nós temos que também conhecer a estrutura do Departamento de Registro Nacional. Pessoal, nós temos os registros municipais, né, estaduais e federais. Temos a junta comercial, nós temos também os outros departamentos, os departamentos estadual e o departamento federal. Então, nós temos 3 órgãos de registros, né? Nós temos, em primeiro lugar, as juntas comerciais. As juntas comerciais, pessoal, elas vão ter uma em cada município, né? Mas apesar delas ter uma em cada município, a responsabilidade dessas juntas comerciais é dos estados. Então, o poder administrativo do estado, o poder de regulamentação do estadual, né? A administração estadual é que é responsável pela sistematização dessas juntas comerciais. Só que acima delas, pessoal, eu tenho o chamado DREI. O DREI é um órgão nacional, né, que responde também hierarquicamente superior às juntas comerciais, né? Então eu tenho as juntas comerciais, eu tenho o DREI e acima do DREI eu tenho outro órgão que chama SISREM, né? Sistema de Registro Mercantil. Então, esses 3 órgãos compõem aquilo que a gente chama de estrutura de registro empresarial, estrutura dos registros empresariais. Então, cada papel, né, cada órgão desse vai ter um papel diferente. Ou seja, o papel das juntas comerciais é de registrar as empresas, né? É de ir lá e fazer o registro, né? De dar essa garantia de publicidade, ela dá uma autenticidade para os atos empresariais, mas o DREI e o CISREM, eles atuam como órgãos fiscalizadores, ou seja, eles fiscalizam, né, as atividades empresariais, né, as atividades realizadas pelas juntas comerciais, né, pela JUSEG, pela JUSESP, ou cada estado vai ter uma junta comercial, e eles dão também aquele suporte técnico. Eles esclarecem as dúvidas das juntas comerciais, eles atuam como forma de regulamentação, né? Eles estabelecem normas e regulamentações e estabelecem também, pessoal, diretrizes para como esses registros vão ser, né, realizados. Então, as juntas comerciais elas atuam de forma primária e esses 2 órgãos, o CISREM e o Departamento de Registro Mercantil, DREI, né?
ele é responsável por fazer, né, essa atividade fiscalizadora, essa atividade, né, de fiscalização das juntas comerciais, ok?